Fala pessoal, tudo bem? Nessa aula a gente vai falar um pouquinho de como a gente faz para reverter alterações no nosso código. Então essa é uma das grandes vantagens de ter um controle de versão. Se você tiver algum problema na sua aplicação, você pode voltar para versões anteriores que estavam estáveis. Eu já falar do Git Checkout, do Git Revert e do Git Reset. Então o Checkout ele permite que a gente visualize versões anteriores do nosso código, como se fosse uma fotografia no momento anterior. Eu posso inspecionar o código e verificar se a partir daquele momento estava estável ou não, ou se de repente eu precisar criar uma nova branch a partir daquela versão, eu checkouto aquela versão específica e crio uma nova branch. A gente vai ver isso na explicação do Git, tá? Revert. Revert ele é uma situação em que eu fiz uma alteração no código, subi essa alteração, e aí por algum motivo aquela versão não ficou estável, deu algum problema, introduziu algum bug específico no meu código. O que eu posso fazer? Eu sei que na minha versão atual tá com algum problema, e aí eu verifico na versão anterior se antes daquela introdução daquele código que eu fiz estava funcionando normalmente, eu posso voltar para essa versão anterior. Só que o revert ele tem uma grande vantagem. Ele mantém o histórico. Mesmo aquela alteração que eu fiz, ele vai manter as informações daquelas alterações. E o revert ele desfaz as alterações e copia, né? Como se ele copiasse as alterações anteriores e fizesse o commit com essas novas alterações, inclusive gerando um novo hash para que a gente tenha um histórico dessa reversão do código. Então, é uma opção bem segura que eu consigo ter toda a rastreabilidade do código e comparar depois entre as versões que foram criadas aí na minha aplicação. Por último, a gente tem a opção de reset. Reset, eu tenho uma versão atual que eu estou trabalhando. Em algum momento, eu sei que eu fiz alguma alteração, eu estou trabalhando localmente na minha branch atual, ninguém está usando aquela branch ainda, não subi para o GitHub. Eu posso simplesmente excluir aquela versão que estava com problema, falando, não quero fazer mais aquela alteração, e aí excluo o histórico de alterações, incluindo os arquivos que eu fiz a alteração. Além disso, o reset ele serve também para tirar arquivos da área de stage, né? Eu posso, antes de dar o commit, se eu preciso trabalhar com aquele arquivo de novo, eu dou um reset, ele volta para o meu diretório de trabalho e eu consigo alterar antes de adicionar qualquer nova alteração, tá? Vamos dar uma olhadinha nisso no código. Bom, já estou aqui na minha pasta projetos Git, que é onde eu tenho os meus projetos do Git, né? E eu criei aqui um repositório chamado desfaz repo, que é o que a gente vai trabalhar para testar aqui as reversões e o reset. Primeira coisa, eu vou navegar para essa pasta, desfaz repo, e vou inicializar o controle de versão, porque ele ainda não está sob controle. Nesse projeto, ele só tem um arquivo mais simples, tá? Que é o nosso index.html. Eu abri aqui com o meu Notepad++, meu bloco de notas. A gente vai ver que é uma página simples, só tem um H1 que a gente vai trabalhar sobre ele. Então, primeiro, preciso adicionar esse arquivo para o stage, né, para controle de versão. Ele ainda não está adicionado, vou dar um git add, o próprio arquivo mesmo, git commit -m, e aí eu coloco primeira versão do index. A partir desse momento, a gente já consegue trabalhar sobre esse arquivo e ele vai estar com controle de versão. Eu consigo alterar e voltar para qualquer momento, para qualquer versão. Então, antes disso, vamos primeiro só mudar aqui o nome da branch. Git branch -m. Vou chamar ela de main para a gente seguir o padrão atual do Git. Tá? Então, vamos dar uma olhadinha como é que funciona tudo isso. Então, vamos lá. Vamos fazer uma alteração nesse arquivo index.html. Vou abrir com o meu bloco de notas. Imagine que eu coloquei um outro título, e aí eu coloquei aqui um título H3, tá? Vou salvar essa alteração, vou dar um git status para ver se ele identificou como alterado, já identificou. E aí eu posso adicionar para o stage. Vou fazer um commit dessa alteração. Adicionado H3. Pronto.
Se eu dar uma olhadinha agora, eu já tenho duas versões da minha aplicação. Então, se eu dar um git log, eu posso ver essas versões de forma mais completa, ou eu posso ver de uma forma mais resumida com git log one-line. É mais fácil para a gente visualizar, né? Deixa eu limpar aqui a tela para a gente ver só o git log one-line. Então, a primeira versão do index, e aí eu tenho que eu fui adicionando aí o H3, tá? Eu vou abrir esse cara usando o Code, ou melhor, o Visual Studio Code. Vou abrir o projeto inteiro aqui, porque a gente vai ver a árvore sendo construída com os commits que a gente está fazendo. Vou abrir o nosso projeto e vou abrir o nosso terminal. Eu tenho esse pluginzinho chamado Git Graph, que a gente viu na aula passada para a gente visualizar as alterações. Então, a partir desse momento, eu consigo ver aqui a primeira versão e eu estou trabalhando atualmente nessa segunda versão, tá? Então, o que a gente vai fazer? Primeiro, eu vou dar um git log de novo para ver a versão. Cada versão ela recebe um número hash, que é esse númerozinho amarelo. Imagine que eu quisesse dar uma espionada no que tem na primeira versão, qual que era a diferença, né? Vou pegar aqui git checkout, vou checkoutar essa versão antiga. Automaticamente, do lado direito, ele já apagou aquele H3 que a gente fez. Olha, ele está falando, você está em modo não atachado. Ou seja, as alterações que eu fizer aqui não vão ser comitadas. Elas estão como se fosse num ambiente de testes, tá? E aí eu consigo ver as diferenças que tem. Se eu quiser, eu posso criar uma nova branch para trabalhar com cópia dessa primeira versão. E aí sim, eu poderia depois fazer a mescla dessa nova branch com a versão main, com a branch main estável. Tá? Não é isso que a gente está fazendo. Então, por enquanto, é só para a gente visualizar que dá para voltar aqui no tempo e aí eu consigo visualizar as alterações anteriores àquele último commit. Tá? Vou voltar aqui para a nossa main, né? Vou dar um checkout na main de novo. Já voltou aqui a alteração e o head está apontando para a última versão que a gente está trabalhando. Então, primeira coisa, eu vou adicionar mais um item. Imagine que aqui eu vou colocar um parágrafo, texto qualquer. E aí eu vou dar um git status para ver se tem alguma alteração sem estar comitada. A gente vai ver aqui que o próprio git graph ele já me dá que tem uma alteração não comitada. Vou adicionar esse cara para controle de versão e vou comitar uma mensagem, um parágrafo novo. Vamos dar uma olhadinha no log. Eu já tenho 3 versões da minha aplicação, né? Eu estou nessa última versão com um parágrafo novo. Imagine se eu quisesse desfazer essa alteração. Ao invés de simplesmente voltar aqui no arquivo index.html, apagar o texto, depois comitar de novo, a gente pode usar o comandinho git revert. Então, eu quero reverter essa alteração que eu fiz agora, 9ba, que é esse último hash. Então, vou colocar aqui git revert 9ba2. Quando eu fizer isso, ele automaticamente vai criar um novo commit, desfazendo as alterações na sequência aqui desse meu commit atual, dessa minha versão atual. Aqui ele vai me dar uma mensagem, eu posso sair aqui do meu editor de texto padrão, shift 2 pontos, que ele sai. Isso aqui é só para saber qual que é o texto que ele vai colocar no commit que ele fizer. Olha, ele está revertendo aquela alteração, um parágrafo novo. Vou sair e veja que ele já criou aqui um commit para a gente, revertendo aquela alteração. Se eu for aqui para o meu index.html, ele já apagou aquele paragrafinho. Então, é mais fácil da gente reverter uma alteração dessa forma do que eu ter que apagar e fazer um novo commit. Ele já faz isso para a gente automaticamente. E outra coisa, ele mantém o histórico das alterações, né? Se eu precisar checkoutar essa versão e ver o que tinha antes, eu consigo fazer isso tranquilamente. Tá?
Então agora já vê outra forma de fazer isso, que ele apaga esse histórico numa situação que eu fiz alguma alteração errada, e aí realmente aquilo não vai subir depois para a minha versão main, e eu estou trabalhando local, isso ainda não está público para que outras pessoas vejam. Então, ao invés de manter o histórico, eu posso, ainda não quero que isso suba lá para o GitHub, né? Não quero mesclar com nenhuma branch. Eu vou criar aqui mais uma alteração. Vou colocar uma div agora, só para. E dentro dessa div, eu vou colocar parágrafo. Vou dar um git status. Essa alteração não está comitada ainda. Deixa eu dar uma limpada aqui. Git add. E aí vou fazer um commit -m aqui para colocar a mensagem adicionada uma div. Vamos dar uma olhadinha na árvore como é que está agora. Ó. Primeira versão, lá embaixo, né, ela vai crescendo. Adicionado H3, criado um parágrafo novo, a gente reverteu a alteração do parágrafo novo, e aí finalmente foi adicionada uma div. Mas imagine que eu não quero nem manter no histórico que eu fiz essa alteração. Estou trabalhando localmente e eu quero resetar essa opção. Eu tenho algumas formas de fazer isso. Eu posso resetar para algumas versões anteriores ou eu posso resetar para uma versão específica do commit. Eu pego lá o número do commit, né? Tem aqui o número dele, git log também me dá o número do commit. Opa, tem um espacinho aqui. Então eu quero reverter para quando a gente criou o parágrafo novo, né? Vou fazer na verdade eu quero resetar para onde a gente tinha criado o parágrafo novo. Então vou dar um git reset e coloco o número do hash. E aqui ele falou, ó, essas alterações ainda não foram comentadas, tá? Então quando eu dou um git reset, o que ele faz? Ele vai pegar as alterações, vai tirar do stage e aí depois eu poderia fazer um commit. Então essa é uma forma mais segura da gente trabalhar com git reset. Tem uma outra forma que é o git reset hard, que a gente consegue já reverter as alterações, ele já exclui também o histórico dos commits que nós fizemos, tá? Vamos dar uma olhadinha nessa outra versão. Eu vou adicionar de novo aquele parágrafo, né, dentro da div. Deixa eu ver aqui se ele está para controle de versão. Vamos adicionar esse cara. Git commit -m adicionada nova div. Vou olhar aqui no meu gráfico. Já tem aqui a informação. Então imagine que eu quero descartar essa alteração, eu quero voltar aqui para a versão anterior e eu quero apagar inclusive todo esse histórico de alterações. Eu vou dar um git reset -hard, que é a opção que força esse apagamento de histórico. E aí eu preciso pegar o código do hash, 968C92. Se eu fizesse isso direto pelo Git, é só fazer aqui, git log ---- online. Opa, faltou uma letra. Vou fazer aqui, deixa eu dar uma limpada, né, para a gente enxergar. Git reset online, git log online. Eu quero voltar no tempo para essa versão aqui, 968. Tá? Ele simplesmente vai apagar a adição daquela nova div e já vai apagar inclusive o histórico do commit que eu fiz daquela div. Tá? Opa, faltou menos hard. Pronto, ele já apagou, é como se ele tivesse excluído aquela alteração. Se eu voltar aqui para o meu index.html, ele já excluiu aquela informação. Então essa é uma forma da gente forçar, porque quando a gente dá só o git reset, eu preciso commitar, preciso alterar e colocar o histórico de alterações. Quando eu dou o git reset -hard, ele já exclui todo o histórico e todas as alterações que eu fiz naquele commit. Então é uma forma da gente forçar essas alterações. Ele não é muito seguro quando a gente já tem essa branch sendo trabalhada e a equipe está lá no GitHub, por exemplo. Então eu posso fazer isso localmente se eu quiser dar uma limpada no meu histórico. Tá?
Então nós vimos formas de reverter alterações no nosso código. Com o Git Checkout eu consigo visualizar as alterações que eu tinha feito em outro momento do meu código, né, como se estivesse voltando no tempo. E a partir daquele momento posso criar uma nova branch e trabalhar com aquela cópia daquele momento do meu código. O Git Revert, ele desfaz as alterações em algum momento que eu notei que deu algum bug, né? Eu posso desfazer a alteração e eu crio um novo commit com aquele desfazimento daquelas alterações. Então, a gente consegue acompanhar toda a evolução do nosso código, incluindo as alterações, né, as reversões das alterações. Já o Git Reset ele tem a opção de resetar, pedindo para a gente fazer o commit manualmente, ou o Git Reset Hard, ele já desfaz todos os commits a partir do momento que eu definir para onde que eu quero voltar. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Aproveitem para se inscrever no canal e acompanhar novos vídeos de tecnologia, linguagem de programação e ciência de dados. Valeu, gente!